Bom dia, hoje nós vamos conversar com o Dr. Jairo Cartum, médico professor universitário formado pela Unifesp, com mestrado e doutorado pela USP. Dr. Jairo também é especialista em pediatria e oncologia pediátrica, atualmente docente responsável em oncologia pediátrica no Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC e também presidente do Grato ABC. Bom dia, Dr. Jairo. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por nos receber aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Me sinto honrado com a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a oncologia pediátrica. Bom, doutor Jairo, para começar, gostaria que o senhor contasse um pouco da trajetória profissional do senhor, a escolha pela medicina, a pediatria e a oncologia. A minha história na medicina começou, na verdade, sempre sonhei em poder cuidar do próximo. Mas por que eu escolhi a oncologia? A oncologia escolhi porque eu presenciei meu avô, quando eu tinha 13 anos, ele estava com câncer de pulmão. Eu presenciei ele no hospital, eu presenciei ele sofrendo, ele com falta de ar. Eu tinha um vínculo muito intenso com ele. Eu falei que eu ia cutucar a doença de alguma maneira. E foi isso que a gente faz o dia a dia, né? A gente, quando não consegue curar, o que não é a minoria das vezes, a gente consegue cutucar a doença. E foi tipo uma vingança positiva que eu tive dessa doença aqui. Eu relembro meu avô, eu me relembro ele no hospital, e quando eu estou com um paciente, eu relembro toda aquela situação e extrapolo o que aconteceu quando eu era criança. E por isso que eu resolvi fazer oncologia, pediatria, porque a criança é realmente bem bacana, dinâmico, bem sincero, é muito gostoso lidar com criança. Por isso que a gente acabou na oncologia com pediatria. Bom, doutor Jairo, o câncer é a principal causa de morte por doença em crianças e adolescentes no Brasil. Queria que o senhor comentasse quais são os tipos mais comuns de câncer em crianças e adolescentes. A gente sabe que o câncer infanto-juvenil, realmente, como você falou, não é uma doença frequente, né, 10 mil casos, mas é a principal causa de óbito em crianças, tirando, por exemplo, anomalias congênitas. Isso é algo que você não pode prevenir. Os principais tipos que a gente tem basicamente, a leucemia corresponde a 1/3 dos tumores da infância, seguido pelos tumores cerebrais, em torno de 20%, e os linfomas, em torno de 15%. Isso mais ou menos a 2/3 dos tumores da infância. O outro, 1/3, a gente acaba dividindo em tumores de rim, como o tumor de Wilms, tumores suprarrenal, como o neuroblastoma, tumores de fígado, como o hepatoblastoma, tumores de ósseo, como o sarcoma e vários outros que existem. Mas correspondem em torno de 1/3. Doutor Jairo, e quais os sintomas da doença que servem de alerta para os pais? O câncer infanto-juvenil, ele não tem um sintoma específico da doença. Ele mimetiza os sinais e sintomas de qualquer doença na infância. E quando tem que desconfiar? Quando aquele sinal e sintoma se mantém e piora rapidamente. Por quê? Porque é uma doença que evolui muito rápido. Por exemplo, uma dor abdominal, uma dor de barriga, que hoje é fraquinha, a criança diz que dói, mas vai brincar. E daqui uma semana ela já começa a chorar, é uma dor de barriga que tem que ser investigada. Pode ser um tumor de fígado, pode ser um tumor de rim, pode ser um tumor suprarrenal, ou pode ser simplesmente uma obstipação, mas tem que ser investigada. Uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça é a mesma coisa, que começa, a criança chega lá, está doendo a cabecinha, mas brinca. Depois de 2 semanas, começa a vomitar, começa a chorar muito, tem que ser investigada. Então, lógico, uma febre pode ser de origem oncológica? Pode. 10% das vezes, febres de mais de 10 dias podem ser de origem tumoral. Entretanto, mais de 90% das vezes não é. E a grande maioria das vezes não é. Aquela febre que se mantém ao longo do tempo também tem que ser investigada. Aquela íngua, aquele gânglio que está no pescocinho, que está aumentando, também tem que ser investigado. Então, qual que é a grande dica? Aquele sinal e sintoma que se mantém e piora ao longo do tempo e rapidamente, tem que ser investigado. Porque o tumor da infância, ele duplica uma vez por mês. É bem rápido. Uma leucemia é muito rápido. Então, a gente tem que ter isso em mente. É só isso, quer dizer, a família, qualquer sinal e sintoma, qualquer sintoma que a criança sinta, que se mantém, tem que passar no pediatra, no clínico, tem que verificar isso no postinho de saúde e verificar.
A grande maioria das vezes, quase sempre, não é de origem oncológica. Mas se for, tem que ser feito o diagnóstico precoce. Por quê? Porque quanto mais cedo, maior a chance de cura desse paciente. Doutor Jairo, e qual a importância do diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce é muito importante. Não basta nós ter um hospital super equipado, a gente faz o diagnóstico da doença tardia. Porque a doença evolui, ela dá metástase e diminui a taxa de cura significativamente do paciente. Além disso, o diagnóstico tardio faz com que a gente tenha que usar mais medicação. As medicações são tóxicas, podem ter efeitos colaterais e podem causar sequelas também. Assim como a doença também pode causar sequelas. Quanto mais avançada, mais sequela. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, além de curar mais, nós temos um tratamento menos sofrido, mais curto, mais barato para o Estado e também que vai causar menos eventuais sequelas devido às medicações e pela própria existência da doença. Bom, um outro assunto bem importante seria a presença de um hospital para tratamento de câncer infantil aqui na região do ABC, nos moldes do GRAAC, Itaci ou Boldrini. Existe aqui na região do ABC um hospital para tratamento exclusivo de câncer infantil e isso faz a diferença? Eu me formei no GRAAC e fiz, por coincidência, né? E fiz minhas teses lá no Itaci. Quando eu formei e fiz o GRAAC, nós não tínhamos um hospital de oncologia pediátrica. A gente tinha aula no corredor da enfermaria do Hospital São Paulo. E a gente via assim, as dificuldades que tinha. E quando eu fiz minhas teses no Itaci, aí não existia ainda o Itaci. A gente tinha a enfermaria de oncologia pediátrica, era dentro do estudo da criança, do ICR. E a gente viu nascer tanto o GRAAC como a gente viu nascer o Itaci. E viu a diferença em termos de prognóstico das crianças com o incremento desses hospitais de oncologia pediátrica. Então a gente sabe exatamente, não só no Brasil, mas no mundo, como é importante ter um hospital regional que atenda as crianças e adolescentes com câncer. Isso muda bastante o prognóstico, é muito importante. Na região do ABC e Baixada Santista, nós não temos ainda nenhum serviço nesse molde aí. E é necessário, indiscutivelmente é necessário e é imprescindível isso. Isso é um sonho, uma luta que eu tenho desde que eu cheguei aqui na ABC, há mais de 20 anos, em tentar a gente poder reproduzir o que eu, quando era estudante, presenciei no Hospital São Paulo e presenciei lá no HC. E realmente como muda o prognóstico, como é realmente fantástico e como é possível, viável, a gente ter um hospital macro-regional aqui na região do ABC e Baixada. Como vai mudar o prognóstico desses pacientes, como vai ser muito bom. Isso realmente é viável. Bom, doutor Jairo, muito obrigado por nos receber aqui para o bate-papo, com assuntos tão relevantes para a região do ABC. E uma mensagem final aqui para terminar. Bom dia novamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um fato tão importante, informações tão importantes. A gente sabe que a gente pode mudar a chance de cura de uma criança. Isso é um trabalho que não é feito só pelo serviço de saúde, pelo médico só, pelo enfermeiro, pelo nutricionista, mas sim por vocês também que estão nos assistindo. É vocês que sempre que tiver a suspeita de qualquer sinal e sintoma repetindo que se mantém, leva no médico para investigar. Porque o diagnóstico precoce cura mais de 85% das crianças. Muda o prognóstico completamente das crianças. Então, hoje em dia é sinal de vida. Antigamente, sim, na década de 70, curávamos 20% das crianças. Hoje estamos curando mais de 80%, 85%, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. O diagnóstico precoce depende de vocês, da família ficar de olho em qualquer sinal e sintoma que apareça. Muito obrigado.